Então, vamos lá. Secundigesta, 38 semanas de idade gestacional, da entrada no pronto atendimento obstétrico com queixa de contração uterina de moderada intensidade a cada 4 minutos. Bom, gente, o que que a gente marcaria aí? Né? Secundigesta, 38 semanas, né? Contração uterina moderada a cada 4 minutos, tá? Não vou dar cola. Trata-se de uma paciente previamente rígida, com parto vaginal anterior, sem alergias medicamentosas e sem vícios prévios. Refere que a gestação foi planejada e desejada, realizando um total de 8 consultas de pré-natal, fez uso de ácido fólico e sulfato ferroso conforme orientação médica. E o calendário vacinal encontra-se devidamente atualizado. Vou parar aí porque já tem muita coisa, então o que que a gente marcaria? Rígida, né? Não tem nenhum problema de saúde, é o que a gente chama de paciente de, a princípio, risco habitual, né? Que o parto pode ser feito tanto pelo médico, tanto pela enfermeira obstétrica, né? Pela obstetriz, tá? E eu marcaria o ISDA e que ela tem um parto vaginal anterior, só para a gente poder fazer lá o gesta para dela, né? E aí depois vocês vão me dizer como é que seria esse gesta para dela aí. Eu não vou dar cola hoje. Hoje eu tomar, que é a última, eu quero tirar tudo de vocês. Vamos lá. É, A pesquisa para estreptococos do grupo B foi realizada com 36 semanas com resultado negativo. Demais exames de rotina de pré-natal, todos sem alteração. Estreptococcus do grupo B negativo, que eu marcaria. Exames de pré-natal sem alteração. Paciente encontra-se muito ansiosa, pois relata ter sofrido violência obstétrica no parto anterior e no momento está sem acompanhante. O que a gente vai marcar? Violência obstétrica no parto anterior e sem acompanhante. Exame físico, bom estado geral, corada, hidratada, a cianótica, a nictérica é febril e eupneu. Saturação de O2, 99%, 70 de frequência cardíaca, 125 por 80 de pressão, membros inferiores com edema leve, simétrico, indolor e depressivo. Ou seja, aqui é aquela história que a gente abre a nossa chavinha e escreve aqui, exame físico normal. E agora, Beth, solta o que a gente estava esperando tanto. Espero que vocês consigam ver, né? Tá dando para ver? Qualquer coisa eu compartilho ali. Que Beth, eu tentei fazer de rosa, gente, para o programa para ficar mais destacado, vocês conseguirem enxergar mais. Aquilo que vocês não estiverem enxergando, eu posso falar para vocês, tá? A única coisa que eu acho que tá ruim são as letrinhas, né? De data de início, né? Aí a data de início é toda igual, 20/2, tá? E a hora, 17, 18, 19, 20, tá? E registro 1, 2, 3, 4. Ok, pessoal? E aí, lá embaixo, bolsa íntegra, bolsa rota, líquido claro, e não foi feita nenhuma analgesia nem fluido. E aí, diante desse partograma rosinha lindo da dona Maria Joana, de 27 anos, o que que a gente pode tirar desse partograma? Ah, deixa eu só abrir a caixinha de texto aqui, Beth, porque quer que eu vá te não, falando? não seria um parto taquitóxico, não, gente, porque olha só, ela está evoluindo, né? Mais ou menos 1 cm/hora, né? É uma evolução teria que. Peraí, 2 segundos. Hoje eu que não tô. Eu acho que eu estou em ritmo de carnaval, mas aqui eu nem vou pra Sapucaí, hein? Eu estou em ritmo de carnaval. Não, eu consegui ajeitar aqui o que eu queria. Então, gente. Evolução normal. É isso aí, Bia. Frequência cardíaca fetal, ó. A gente está aqui, ó, um pontinho 145, outro pontinho 155, outro pontinho 130 e outro pontinho 120,
tá bom? Frequência cardíaca fetal normal, tá? E aí, o que que vocês me dizem sobre a dilatação? 17 horas eu tinha uma dilatação de 7 centímetros, depois, às 19 horas, eu tinha 9, e depois, às 20 horas, eu estava com 10 centímetros por hora, mais ou menos, porque às 18 horas a gente não tocou essa paciente, tá? As contrações são contrações efetivas, não são contrações efetivas, o que que vocês acham? São contrações efetivas de trabalho de parto. Ok. Dilatação está normal, porque agora temos centímetros por hora em 2 horas são normais. Isso aqui. A dilatação está progressivamente. E a cabeça do bebê, o que que ela está fazendo? Vamos ver, tem uma cabecinha lá. Como é que está essa cabeça primeiro? Aonde ela estava? O que que aconteceu? E aonde ela está agora? Está rotacionando e tem mais alguma coisa. Primeiro, quando ela estava lá no 7 centímetros, ela estava no plano occipito pélvico, muito bem. Ela estava em qual plano? Ela estava lá no plano. E agora ela está em outro plano. Aonde que ela está? O que está acontecendo com essa cabeça, além de rotacionar? O que está acontecendo com esse bebê? Descendo. Isso aí. Então, gente, como é que a gente vai interpretar o partograma? Primeiro, a gente vai colocar a questão da dilatação, tá? É, quanto está dilatando, em quanto tempo. Depois a gente avalia sempre ali a cabeça do bebê. Esse partograma não tem o apagamento, alguns partogramas têm o apagamento, por exemplo, na maternidade onde eu trabalho, ele tem o apagamento cervical, né, que a gente coloca também junto. Data de início do trabalho de parto, as horas, né? Quanto tempo de trabalho de parto. Aí depois a gente olha a frequência cardíaca fetal, sabe que ela tem que estar, né, para estar dentro de uma normalidade entre 110 e 160, né? E aí a gente vai avaliar as contrações uterinas, se são efetivas, se não são, né? A gente sabe que tem que ter pelo menos 3 contrações em 10 minutos, com uma intensidade mais ou menos de 30 segundos. E a bolsa, que é muito importante a gente saber se ela está íntegra, se ela está rota, se ela está com líquido, se ela está rota, se o líquido é claro, se o líquido não é, e se a gente está fazendo algum tipo de medicação, se a gente está fazendo citocina ou não, tá? Isso é importante a gente avaliar no partograma. Aí vamos perguntar, doutora, mas botou linha de alerta nem linha de ação. Não botei nem linha de alerta nem linha de ação. Mas a linha de alerta a gente coloca, né? 1 horinha depois da contração, da contração, da primeira dilatação, desculpa, que a gente marca, tá? Ali a gente bota a linha de alerta, depois a gente conta quatro quadradinhos e vem a linha de ação, tá bom? Como esse partograma, ele é um partograma bem curtinho, por que que eu fiz um partograma curtinho? Por quê? A gente hoje vai avaliar um novo partograma com vocês também. Não sei se a Beth tinha falado isso para vocês, mas essa é a surpresa da noite. Eu projetei este partograma que vocês estão aí no novo partograma, tá? E aí eu quis fazer algo um pouco mais simples, um pouco mais didático, para que vocês consigam entender o novo partograma, que até para a gente que trabalha com isso no dia a dia, ele ainda é um pouco complicadinho. Então, assim, como a gente não sabe o que o INEP ele pode querer da gente ou não, foi o que eu e a Beth, a gente discutiu a semana inteira, né, Beth? Foi. Fizemos pesquisa, assistimos entrevistas de obstetras. Eu e a Beth, essa semana, a gente vasculhou tudo que vocês podiam imaginar
que a gente vasculhou, inclusive curso de atualização que eu estou fazendo, enfim, N coisas. E a gente chegou à conclusão do seguinte, que era melhor a gente passar um novo partograma para vocês também. Por quê? Porque o INEP é uma caixinha de surpresa. Ele está aí, as pessoas já estão discutindo, nos meios acadêmicos ele já está sendo usado aqui no Rio de Janeiro, pelo menos nas maternidades, escolas de universidade, né, que a gente chama, as maternidades. Então, como está sendo discutido no meio acadêmico, a gente achou melhor apresentá-lo para vocês, porque dessa forma, se por acaso cair, pode ser que caia? Pode ser que não caia? Pode, mas a gente não sabe. Então, a gente quer deixar vocês preparados para a guerra. Então, como a gente quer deixar vocês preparados para a guerra, a gente resolveu trazer o patograma também, tá? Só para vocês entenderem. Poxa, botar um patograma assim, que a princípio parece simples, mas não é tão simples, porque agora nós vamos para as perguntas. E depois a gente vai fazer exatamente a transcrição desse partograma, o partograma novo, e eu vou passando para vocês as informações que eu li lá do manual e que eu sei do manual, porque eu ainda não uso, tá? Só para deixar bem claro para vocês, eu tive que aprender o partograma por causa do curso, porque, na verdade, as maternidades, infelizmente, aqui no Rio ainda não estão usando, só os hospitais universitários, eu não trabalho no hospital universitário, mas, assim, tenho certeza que vai ser um instrumento muito legal quando a gente começar realmente a usar. O Uma, cuidado vai ser muito mais completo. uma coisa, Pode Natália, falar, que eu bem. acho que é importante falar para eles, por que que a gente decidiu fazer o caso com o antigo, né, e não com o novo? Até por conta dessa pesquisa, gente, que a Natália comentou, a gente acha pouco provável, bem pouco provável, cair na prova o novo, tá? Porque não tem material traduzido, né? Não está se usando na prática do dia a dia do jeito que deveria, né, para cair na prova, entendem? Então, assim, normalmente cai quando a prática já é mais frequente. De qualquer forma, como a gente não quer deixar vocês despreparados, que é isso que a Natália comentou, vocês vão saber fazer o outro também, né? Então, a Natália vai dar ali algumas orientações para vocês, para pra não chegar lá e vocês ficarem, se cair, vocês ficarem desesperados, tá bom? Então, essa é a ideia, por isso que a gente fez assim, tá? Então, vamos aproveitar o caso com o antigo, discutir bastante, depois ela vai fazer essa Isso. comparação, tá? E as perguntas, gente, do antigo, prestem muita atenção, elas não estão aí à toa, tá? Esse caso foi um caso que a gente reformulou, né, Beth? E elas Aham, foram isso. feitas justamente para depois, na hora que eu falar do novo patograma, vocês entenderem algumas questões que estão no patograma novo. Além de serem assuntos que estão completamente em debate, tá? Em todas as maternidades o tempo todo. Então, por isso que essas questões estão aí. Eu trouxe para vocês questões bem práticas e que acontecem todos os dias nos plantões de obstetrícia. Ok? Combinado? Vamos para a pergunta, Beth. Chega de falar. Vamos lá. Qual é o diagnóstico do caso acima? Justifique com dados apresentados no patograma. Pessoal, eu quero o diagnóstico desse caso acima e eu quero a justificativa pelo que a gente viu no patograma. A gente já viu dilatação, a gente já viu descida da cabeça em rotação, a gente já viu PCF, vimos contração, vimos que a bolsa está rota e o que é, qual é o diagnóstico. Eu quero o diagnóstico, eu quero que vocês justifiquem com base naquilo que tem no partograma. É ler o partograma e justificar. É isso. Vamos lá. O que vocês acham? Parto tem mais uma coisinha. Mais uma coisinha aí. Mas como é que se justificaria, Laís? Vamos lá.
parto eutóxico, como é que a gente justifica com base nesse partograma? O que é um parto eutóxico? Mal descido do feto, distorção cervicais, ok. Quero mais, gente. Quero mais hipótese diagnóstica. Não fiquem tímidos, aqui é o nosso momento. Volta ao partograma, né? Vamos voltar ao partograma. Vou colocar o partograma na tela, Beth. A Equabet. Olha, meu partograma rosinha, gente, que lindo. Vamos lá. O que a gente pode dizer desse partograma? Triângulo no máximo e bebê já lá embaixo. O que quer dizer triângulo no máximo e bebê já lá embaixo? Vamos botar para a linguagem médica. Vamos transformar. Dilatação completa e bebê na vulva. O que é isso, gente? Com contrações efetivas e rítmicas. Eu estou falando de quê? Uhum. E o que mais? Tá faltando uma coisinha. Vamos lá, olha só. A gente tem dilatação completa, a gente tem contração eficaz e a gente tem um bebê com cabeça na vulva. O que está acontecendo? Período expulsivo. Alguém botou aí para mim. É isso aí. A gente tem um diagnóstico, gente, de um período expulsivo. Eu tenho dilatação total e cabeça em occipito pública. Olha lá onde está o occipito, no pubis. Já para o bebê, ó, fazer isso e ó, pumba, saiu. A gente está no período expulsivo. É isso aí que eu queria que vocês chegassem nesse diagnóstico. Olha lá onde está o occipito. Tá vendo que a cabecinha, o occipito está virado bonitinho para cima. Tá no pubis. E a cabeça tá onde? Na vulva. É aquela cabeça que tá assim, ó. Tá querendo sair. A gente tá no período expulsivo. Tá bom, galera? Vou pedir para a Beth soltar o nosso gabarito, tá? A gente fez um gabarito no formato que a gente gostaria que vocês escrevessem, tá? Vamos lá. O diagnóstico do caso acima é trabalho de parto em período expulsivo. As informações contidas no partograma que confirmam essa hipótese são 10 centímetros de dilatação, 4 contrações de 40 segundos em 10 minutos, colo cefálico na vulva em variedade de posição occipito pública. Era essa a resposta. Ficou claro, pessoal? Entenderam? Preciso que vocês entendam. Sim, mais alguém? Ótimo. Posso passar para o próximo? Querem que volte lá no partograma? Vou voltar lá no partograma só para vocês darem a última olhadinha para entenderem. Entenderam por quê? Olha só, gente. A dilatação vem 7. Por que que ali nas 18 horas eu não coloquei um toque vaginal? Eu só coloquei o BCF e coloquei as contrações, tá? E botei lá a bolsa íntegra, porque quando a bolsa rompe, a paciente mesmo relata e a gente consegue, já vou te dar atenção, Gustavo, e a gente consegue dizer na hora que é bolsa rota. Por quê? Não é necessário ficar tocando o paciente de hora em hora. Existe o manual do Ministério da Saúde de acompanhamento de trabalho de parto vaginal, que a gente pode fazer o toque a cada 2 horas, e segundo algumas outras fontes, a gente pode até ampliar esse horário do toque. Ok? Mas o que está lá no casinho do Ministério da Saúde é que a gente
a cada 4 horas, a cada 2 horas, a gente pode ser feito o toque. Por isso que eu omiti um toque, tá? Deixei lá sem um toque às 18 horas, para vocês lembrarem disso. Segunda coisa, esse partograma, obviamente, já tinha que ser aberto, porque a paciente estava com 7 de dilatação. Se é uma paciente que me chega com 3 de dilatação, eu abro esse partograma, gente? Não, eu não vou abrir. Não vou abrir, tá? Esse partograma antigo, o antigo, eles falam que a gente pode abrir com 4 a 5 centímetros de dilatação. O novo, vocês vão ver que depois eu vou falar, tá bom? Por isso que eu queria explorar um pouquinho aí o partograma com vocês. Ficou entendido? Tudo certo? Alguém tinha uma dúvida? Pode perguntar a dúvida. Doutora, boa noite. Boa noite, Gustavo. Doutora, eu quando eu vi o patograma e bati o olho, quando eu bati o olho eu achei que era um parto partóxico, assim como alguns colegas, porque eu achei Uhum, muito rápido a dilatação e também a descida. Um parto uhum. tactóxico, qual seria a diferença aí de acordo com esse patograma? Só para me tirar a dúvida. Então, na verdade, assim, esse trabalho de parto, ele é um trabalho de parto normal. O tactóxico é, vamos supor, eu tô com, sei lá, 3 de dilatação, e em 1 hora eu vou para 9. Você está entendendo? A quantidade, ele sobe muito, Ah, entendi. entendeu? A dilatação é muito rápida, a descida da cabeça é muito rápida. É isso que acontece. O que eu quis colocar aqui? Eu quis colocar para vocês mais ou menos 1 centímetro de dilatação por hora. Porque, assim, como a gente não tem um toque das 18, vamos supor que às 18 ela estivesse com 8 centímetros. Então, tá certo. Porque, geralmente, pelo que eles falam, né, uma mulher nesse partograma, nessa visão daqui, tá, gente? Que fique bem claro, geralmente na fase ativa do trabalho de parto, uma mulher que já teve filho, ela vai evoluir 1 centímetro por hora a cada hora, né? É isso que se fala, 1 centímetro por hora. Naquelas que são nulíparas, elas vão evoluir de, às vezes, um pouquinho menos. As multíparas podem avaliar 1,5 centímetro por hora, mas em média 1 centímetro por hora aí para todas as pacientes, tirando nulípara, que é um pouquinho mais devagar. Entendido? Tactóxico seria se tivesse evoluído, tipo, ela chegou com 7 e aí na segunda hora ela já estava com 10 e já estava parindo a cabeça lá embaixo. E ela estava com, em vez de 4 contrações, 5 contrações e 10 minutos, entendeu? E aí a gente poderia fechar o caso. Alguém botou aqui, doutora, se eu colocar parto tóxico, estaria errado? Eu queria que vocês, eu não daria o ponto completo, porque o gabarito é período expulsivo. Por que é período expulsivo? Porque a cabeça está na vulva, aquilo que eu falei, a cabeça está coroando, gente. Ó, o occipito está no pubis, eu estou com 10 centímetros de dilatação e a cabeça está na vulva. Então aí a gente já está falando de período expulsivo, tá bom? É isso. Mais alguma dúvida? Conseguiram entender o partograma? Tem alguma dúvida no partograma? Isso é importante, gente. Entenderam? Ótimo. Então vamos para a próxima. Vamos lá. Isso é muito importante. Descreva quais medidas farmacológicas e não farmacológicas podem ser utilizadas para alívio da dor durante o trabalho de parto. O que a gente pode usar de medida farmacológica? O que vocês acham que a gente pode usar aí para o alívio da dor durante o trabalho de parto? Que isso é uma coisa que é muito em voga, tá? Eu nem vou ficar falando muito, porque se eu falar, daqui a pouco eu vou entrar em outros tópicos, tá? O que a gente pode usar aí? A mulher, essa mulher chegou, ela é uma secundigesta, ela tá com medo, ela já teve uma violência obstétrica no parto vaginal dela anterior.
ela está com 7 centímetros, está contraindo a peça, está doendo, e ela fala para você, doutor, eu estou com muita dor, me ajuda, me dá alguma coisa, me dá um remédio. Anestesia, tá? A gente geralmente fala de analgesia de parto, tá? Analgesia de parto, epidural, né? Que aí o anestesista, na verdade, ele vai decidir se ele vai fazer uma peri ou se ele vai fazer, dependendo do caso. Às vezes ele pode fazer uma hack bem baixinha para não tirar o movimento das pernas, tá? Então a gente coloca analgesia de parto, bloqueio anestésico, tá? Mas primeiro eu estou falando das medidas farmacológicas, tá, Rodrigo? E aí, farmacológicas, analgesia, tá? Analgesia de pirona, acho que não, né? Não vai adiantar muito ali para ela, tá? Tem outras coisas que a gente pode fazer para analgesia em pacientes de risco habitual, tá? Tem algumas coisinhas aí que a gente pode fazer que não é muito opioides, tá certíssimo, isso aí que eu queria, tá? E ainda tem uma outra coisinha que eu bloqueio anestésico. Alguém falou bloqueio anestésico, mas queria que o Rodrigo dissesse onde que é esse bloqueio anestésico. Que a gente tem que falar também, entendeu? Bloqueio anestésico é da onde? Né? Bloqueio anestésico do pudendo. Isso aí, Nil. A gente pode fazer também, tá? Então, assim, os principais, né? Seria analgesia de parto epidural, que é assim que trata o manual do Ministério da Saúde, tá? Está escrito lá, epidural, então a gente vai botar, está escrito no manual, tá? Opioides parenterais, que a gente pode utilizar, e bloqueio do nervo pudendo ali na hora que está distendendo aquele período em que a paciente começa a sentir aquela dor, a cabeça ali, que é o famoso círculo de fogo. Não sei se vocês já escutaram falar isso, que geralmente a paciente ela fala que está queimando, que está ardendo, e aí a gente, na obstetrícia, a gente chama isso de círculo de fogo. Mas isso é um termo médico dentro da obstetrícia, não é nada para entrar em prova de vocês, não, tá? Mas é isso aí. Agora eu quero as medidas não farmacológicas, gente. O Rodrigo já falou um pouco, caminhada, uso de bola, posição, liquideambulação, ducha, compressa, mais coisas aí que a gente pode fazer. Tem mais coisas, vamos lá. Vocês lembram de mais alguma coisa? Musicoterapia, massagem, isso aí, respiração, perfeito, gente, perfeito. Vou pedir para a Beth soltar o gabarito. Beth, solta o nosso gabarito. Bom, igual a gente gostaria que vocês na prova escrevessem dessa forma, tá, gente? Por isso que esse casinho ele veio diferente, todo diferente, porque era justamente o último e na última a gente gostaria que fizesse assim, tá? As medidas farmacológicas que podem ser utilizadas para o alívio da dor durante o trabalho de parto seriam analgesia epidural, aquilo que a gente falou, que está assim no manual, tá? Opioides parenterais, que pode ser fentanil, dimorfina, petidina. No caso de mulheres saudáveis, se não for mulher saudável, não pode ser feito. E bloqueio do nervo pudendo para aliviar a dor da distensão perineal, ok? Em relação às medidas não farmacológicas, podem ser utilizadas técnicas como massagem ou aplicação de compressas mornas. O pessoal esqueceu de uma coisa que é importantíssima e que a gente usa muito, 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 que é isso. Banho de imersão, a gente não tem banheira, né? Mas a gente usa muito banho de chuveiro, muito. Vou falar para vocês, não tem nenhuma paciente que esteja em trabalho de parto que eu não gosto de banho. Eu mando todas para o banho. Primeiro, o banho alivia a dor, elas ficam numa posição em que a gravidade ajuda, porque elas ou ficam sentadinhas ou elas ficam em pé, segurando nas barras do chuveiro,
tá? Então, isso ajuda demais o bebê a descer. Então, assim, tudo, lembra de mim. Se não lembrar de nenhuma medida, lembra. A doutora Natália falou que manda todos os pacientes em trabalho de parto no banho. Porque o banho é sensacional. Inclusive, já fiz vários partos no chuveiro. Porque às vezes não dá tempo, elas gritam, chega lá, tá no chuveiro, eu tenho que ir lá fazer o parto. Não tem jeito, mas acontece. Banho de imersão, que seria banheira. Não são todas as maternidades públicas que a gente tem banheira, pelo menos aqui no Rio eu desconheço. Acho que tenho. Acho que só na casa de parto mesmo que tem, o resto não tem, tá? Bola de parto, que pode ser a bola de pilates, ou eles chamam de bola suíça, mas isso eu coloquei exatamente como está no manual do Ministério, tá? Da Saúde, eles botam bola de parto. Técnicas de respiração e relaxamento, musicoterapia, aromaterapia, deambulação e livre movimentação. Essas técnicas podem ser utilizadas de maneira associada e conforme a disponibilidade e desejo da gestante. Por exemplo, eu posso botar musicoterapia, posso botar um aroma, posso mandar o paciente para o banho, entendeu? A gente pode fazer tudo combinado, que é o que muito a gente faz no SUS. Por quê? Infelizmente, a gente não tem anestesista para poder fazer uma analgesia de parto, uma analgesia epidural em todos os pacientes em trabalho de parto. Agora isso está começando mais nas maternidades, tá? Mas infelizmente a gente precisa selecionar qual paciente que vai para analgesia, porque a gente não tem equipe nem de obstetra, nem de anestesista suficiente para isso. Então a gente usa muito as medidas não farmacológicas, tá? Ok, pessoal? Ficou entendido? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram falar? Então vamos para a próxima, Beth. Vamos lá. Doutora, Não, não está nervosa que você está preparada, Laís. Você está preparada. Fica tranquilo. só um Fale, adendo. Rodrigo. Os colegas, as duas últimas provas discursivas foram partos. E, e realmente, coloquem tudo certinho, porque na prova passada eu escrevi e assim, só que eu não lembrava bola de parto. Eu coloquei banho de banheira, uso da bola, caminhada, porque na hora vem o nervosismo. Sim. E não consideraram nada. E estava tudo muito assim, muito sinônimo. E não consideraram absolutamente nada, 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 Então, nada. Então, só eu pus... fiz esse gabarito, Rodrigo, tirando exatamente o gabarito do manual do Ministério da Saúde. Entendeu? Exatamente. Tá? Não são só palavras minhas. Eu fui no manual e falei o que que o manual, de que forma que o manual fala. O manual fala isso, então a gente vai falar isso. A gente vai falar nesses termos. Por isso, quando eu falei analgesia epidural, é porque lá no manual está escrito analgesia epidural. Aqui no curso a gente sempre tem muito esse cuidado, né, Beth, de sempre aos manuais do Ministério da Saúde e sempre colocar para vocês o que o manual fala, o que a fonte fala, justamente para na hora da prova vocês conseguirem pontuar, entendeu? Não, Então sim. agora, Rodrigo, se cair, Agora você já eu não erro, não. sabe. Eu acho que fiquei tão traumatizado que eu não erro mais. Não, e tem que colocar aquilo que a gente fala desde o início, né? E aí, por isso que eu coloquei os termos exatamente como estavam lá no manual do Ministério, tá bom? Vamos para a próxima. Explique a importância do acompanhante durante o trabalho de parto e qual seria a pessoa designada para essa função. Vamos lá, gente. Por que que o acompanhante é importante e quem que é designado para ser o acompanhante? Como é que é isso? Como é que isso acontece? Qualquer pessoa que é paciente escolher isso. Mas aí a gente vai melhorar um pouquinho, em vez de botar qualquer pessoa, a gente vai colocar aqui, né, que o acompanhante é uma pessoa de livre escolha da paciente, para dar segurança para a paciente, não necessariamente o esposo, tá, gente? A gestante, ela tem que ter apoio emocional, isso aí,
aqui, a gestante ela tem o direito de escolher uma pessoa que ela queira, tá? A pessoa designada seria a escolha da parturiente, muito bem. A importância em relação à segurança da paciente, o apoio, ok, ótimo, perfeito. Facilita a comunicação da equipe, apoio emocional, maior segurança para a paciente, ótimo. Faltou só um negocinho que eu queria que vocês tivessem falado. Vou ver se mais alguém. Vou dar mais uma chance ali para ver se mais alguém acerta. Alvorece um parto mais humanizado. Sim, o parto é mais humanizado. Favorece, entendi. Vamos lá. Mais alguém? Vou soltar o gabarito, ok? Pode haver troca de acompanhantes, tá, gente? Pode sim. Pode haver troca durante o trabalho de parto. Se for, o acompanhante está lá, está muito nervoso, não está ajudando a paciente quer outra pessoa. Pode trocar o acompanhante. E outra coisa que não está aqui, mas que o Ministério da Saúde ele deixa, tá? Se a paciente tiver uma doula, ela tem o direito de entrar a doula e o acompanhante, tá? A doula não conta como acompanhante. A doula é uma pessoa que está ali para ajudar a paciente durante o trabalho de parto. Então, tem muitos casos em que acontece isso. Entram a doula e o acompanhante que a paciente elegeu, ok? E a doula vai fazer todas essas medidas aí não farmacológicas. A doula, inclusive, né, no início a gente tinha uma resistência um pouco maior em relação à doula, mas elas, na verdade, elas fazem um trabalho muito legal com o paciente dessas medidas não farmacológicas, que nem sempre o médico tem tempo ali de ficar dando esse tipo de assistência e elas conseguem, tanto ela quanto as obstetrizes, né, as enfermeiras obstétricas, elas conseguem fazer essas medidas não farmacológicas aí de forma bem intensas. E muitas vezes a paciente realmente não pede analgesia, a paciente fica mais tranquila. Agora vamos para o acompanhante. A presença do acompanhante durante e após o trabalho de parto, que isso é durante e após, tá? É um direito garantido por lei a toda gestante. Essa pessoa deve ser de livre escolha da mulher e deve ofertá-la apoio, segurança e tranquilidade durante todo o período. Estudos mostram, que era isso que eu queria que vocês falassem, que a presença do acompanhante reduz a dor e a duração do trabalho de parto e ainda está relacionada a melhores desfechos e experiência em relação ao parto, tá? Por isso que é tão importante a presença do acompanhante, tá? Inclusive, alguns estudos, eu estava lendo umas meta-análises e tal, falando que até o Apgar da criança parece ser melhor quando a acompanhante está ali, porque o trabalho de parto, ele flui melhor, a paciente fica mais segura, o desfecho é melhor e o Apgar da criança acaba sendo melhor. Tá? Então, os desfechos são melhores e a experiência da mulher é melhor, porque tem alguém ali com ela, da confiança dela, no momento em que ela está fragilizada. Porque o trabalho de parto deixa a pessoa fragilizada, né? Ela está com dor, ela não sabe o que vai acontecer, ela está com medo daquilo que vai ocorrer, ela não sabe se o bebê dela vai nascer bem, se não vai. Então, o trabalho de parto é algo muito delicado e que a gente tem que tratar com o maior cuidado possível. E por isso o acompanhante está ali para nos auxiliar, para nos ajudar, tá bom? Isso é importantíssimo, gente. Principalmente essa questão da lei do acompanhante, que ela existe, tá? E aquelas pacientes onde não é permitida a entrada do acompanhante, elas podem processar a maternidade. Então, eu coloquei isso aí, não é à toa, tá? Além disso, é uma medida de humanizar o parto também, tá? Coloquei isso aí justamente para vocês ficarem atentos em relação a essa parte da humanização do trabalho de parto, tá? Podemos ir para a próxima, ficou entendido?
defina violência obstétrica, né? Que a paciente disse que tinha sofrido no parto anterior. E explique como poderia ser evitado um novo episódio de violência obstétrica no caso da dona Maria Joana. O que seria violência obstétrica? Isso, olha, tem na porta de toda maternidade, isso tem panfleto, isso tem em todo lugar. Eu vivo falando com a Beth, eu não sei como ainda não caiu uma questão de violência obstétrica, porque isso se fala tanto, isso tem palestra, isso tem, entendeu? Vocês têm que saber sobre violência obstétrica. Tem panfletinho na recepção da maternidade sobre violência obstétrica, tem banner. Então, assim, isso é algo que se fala-se muito, tá? Então, vocês têm que saber o que é violência obstétrica. E aí? Estou falando demais. Abuso do maus tratos, seja de forma física, psicológica, tem mais coisa, vamos lá. Práticas inadequadas e abusivas, isso. Seria episiotomia, ok. O que mais que vocês acham que seria violência obstétrica? Parece fácil, mas não é, tá, gente? A questão. Porque a gente tem que definir o que seria uma violência obstétrica. Vamos pensar, né? Da mulher lá em trabalho de parto. Aí, é porque senão eu vou dar resposta. Eu quero dar resposta para vocês primeiro. Mas vamos pensar, desrespeito à vontade da parturiente, isso aí. O que mais? Tem mais coisa. Praticada pelos profissionais de saúde, isso tudo, na verdade, por toda a equipe assistencial, né? Abusos sofridos pelas mulheres durante o parto ou puerpério, isso aí. Perda da autonomia da parturiente, isso aí é essencial, gente. Essencial. Perda da autonomia da parturiente, tá? Isso aí é uma das partes assim, essenciais sobre violência obstétrica, tá? Depois eu vou soltar o gabarito e vou mostrar direitinho para vocês. Tratamento desumano, isso aí, isso aí. E o que a gente pode fazer, né, para evitar que essa paciente, né, que já sofreu violência obstétrica, não sofra nesse parto? Ela está lá em trabalho de parto, Dona Maria Joana, chegou com 7, agora está com 9, está com dor, está gritando, está desorientada, está sem acompanhante. O que a gente pode fazer ali para evitar que aconteça uma violência obstétrica? Respeitar as vontades do paciente. O que mais que a gente pode fazer aí para evitar? Isso aí, ó, pode ser sensação. Não fornecer analgesia é um tipo quando solicitado, é um tipo de violência obstétrica, tá, gente? É considerado violência obstétrica. O que mais que vocês acham? Que a gente podia fazer aí para essa paciente não, para evitar, medidas que a gente evitasse que ela sofresse um novo episódio de violência. Né? Tem mais coisa. Tem uma coisa que é clássica de prova. Vocês estão esquecendo aí. Não realizar etapas vazio constantes, está certo. Tem uma coisa que vocês estão esquecendo. Fala em tudo que é prova. Estabelecer por relação médico-paciente. Isso. Mas tem uma aí que é clássico de prova. De violência obstétrica. Que é proscrito. Não se pode fazer de jeito nenhum. Vocês lembram? Cristelé, isso aí. Manobras, Cristelé, isso aí. Epísio, discriminação, nome de Cristelé. Tem outra coisa, o paciente pode comer durante o trabalho de parto, gente? O que vocês acham?
Pensa que às vezes a paciente fica 12, que isso aí ela pode comer. Cansei de ver, gente, paciente líquido, pastoso, dependendo da fase, se ela aceitar, ela pode pegar até uma dieta um pouquinho mais branda, tá? Já cansei de ver colegas mais antigos internarem a paciente e botarem ela na prescrição, dieta zero. Gente, a mulher vai ficar 12 horas, 18 horas em trabalho de parto sem comer. Quando ela tiver que fazer força, ela não consegue fazer força, coitada, criatura. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Então não pode, tá? Sem informar sobre os procedimentos que estão sendo realizados. É isso aí, gente. Isso aí, tá? Vou soltar o gabarito. Posso soltar? Tem mais coisa, mas aí vocês com o gabarito vocês vão ver. Pode ser? Vamos lá, Beth. Olha só que textão, hein? Textão do Face esse, hein? Mas a gente quer uma resposta assim bonita de vocês, hein? Vamos lá. Violência obstétrica é o desrespeito à mulher, à sua autonomia, ao seu corpo e aos seus processos reprodutivos, sendo capaz de manifestar-se por meio de violência física, verbal ou até sexual, tá, gente? Lembra lá daquele pessoal lá, aqueles ginecologistas que abusam das mulheres. E pela adoção de intervenções e procedimentos desnecessários e ou sem evidências científicas, podendo ocorrer durante a gestação, parto e puerpério. Ela pode ser praticada por qualquer membro da equipe assistencial, como médicos, enfermeiros, obstetrizes e técnicos de enfermagem. Ou seja, é mais ou menos tudo que a gente discutiu aí, com algumas coisinhas da gente botar intervenção de procedimentos desnecessários, sem evidência científica, que é, né, a gente tirar a autonomia, alguém falou alguma coisa da autonomia da mulher, isso é muito importante, tá? E não esquecer que ela pode ser física, verbal ou sexual. Bom, ela pode ser desses três tipos. Isso aí, desde a gestação até o puerpério, tá? É do período gravídico puerperal. Isso aí, não é só lá na hora do trabalho de parto, tá bom? E aí, vamos lá, para a nossa paciente. O que a gente podia fazer, né, no caso dela? Existem medidas que podem ser adotadas para evitar novo episódio de violência obstétrica na paciente em questão. Seria consentir a presença do acompanhante, permitir que a mesma se alimente e beba água durante o trabalho de parto, evitar múltiplos toques vaginais, episiotomia e ocitocina sem indicação, deixar que a paciente escolha a posição que deseja parir, não realizar a manobra de Christelé, tratar a paciente com respeito e educação, sempre pedindo consentimento para a realização do exame físico e explicando cada etapa do mesmo. Após o nascimento, se for possível, deixar o recém-nascido em contato pele a pele com a mãe e permiti-la amamentar na primeira hora pós-parto. Todas essas medidas são medidas para reduzir, tá, gente? A questão do consentimento do exame físico, não tem uma paciente que eu vou ver que eu não chegue para ela, a doutora é maravilhosa. Não, gente. É porque a gente tem que estar atento a isso. Não tem uma paciente que eu chegue para avaliar, que eu não pergunte a ela, eu posso escutar o seu bebê? Eu posso te examinar? Eu posso fazer um toque vaginal? E quando eu vou fazer o toque vaginal, eu aviso. Eu vou encostar a mão em você, eu vou realizar o toque agora. Por quê? Senão a paciente não está esperando vir uma pessoa e toca ela assim do nada. Isso é um tipo de violência se você não conversa com o paciente. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Ficou entendido? Tudo certo? Peraí, deixa eu ver. A Gêmea teve parto mais difícil que já vi. Sofreu demais. Isso tipo dança horrível. Exatamente, é isso. Para nós mulheres, né? Não que os homens não, mas a gente se sensibiliza muito e a gente tem que estar cada vez mais sensibilizado, até para sensibilizar os nossos colegas homens, que às vezes não tem esse tipo vamos dizer, não é de sentimento, mas às vezes para eles a questão fica um pouco longe, um pouco distante por não ser mulher, entendeu? Então a gente tem que sensibilizar, tá bom? É isso que a gente precisa.
Agora vamos para surpresa, Beth. Surpresa! Deixa eu tirar daqui, vou pegar aqui. Tudo bem, gente? O que é que vocês acharam do caso? Acharam pertinente? Acharam que valeu a pena a gente discutir isso tudo? Que bom, Espero que ótimo. dê para ver ali. Foi o Ver se consegue ampliar. máximo que eu consigo. Ah, ficou ótimo. Ficou ótimo. Gente, eu só vou fechar aqui a caixa de texto, senão eu não consigo discutir com vocês, entendeu? Olha só, o que que eu fiz? Peguei o partograma número 1, que é o antigo, que a gente está acostumado, e coloquei no nosso novo partograma. Olha a diferença de informação, gente. Vixe, não, calma, Rodrigo, vamos desmistificar tudo isso, tá? Não são assim, tá? Vamos desmistificar. A gente está aqui para isso. Por que que eu botei todas essas questões antes para vocês? Não foi à toa, tá? Da paciente poder se alimentar, do acompanhante, da posição, tudo isso está aí no partograma. Está no partograma, gente. E entra, quando a paciente não tem, entra como sinal de alerta. Linha de alerta e linha de ação. Vamos começar dizendo o que, que não existe mais. Partograma novo. Não existe nem linha de alerta, nem linha de ação. Tá? O alerta, ele é sempre marcado com um círculo. Tá vendo que ele tem uns círculos? Ele é sempre marcado com uns círculos. Isso significa linha de alerta. Tá? Ação não existe. E do lado, ele já fala para você, tem a primeira coluna, vocês estão vendo? Tem a primeira coluna, que fala o que, que é, porque a letrinha está bem pequenininha. Esse não tem como a gente ampliar esse segundo para eles, né, Beth? Para eles Não lerem, não, tem. né? Esse é o problema, Então, mas o mas eu que que vou você quer que eu falando aqui. aponte? Não, não, é só explicar para eles. Tem a primeira coluna aqui, que ela está dizendo assim, suporte care, tá? A outra tá baby, woman, enfim, tem essa coluna. Depois tem uma Aqui, coluna que né? está escrito alert, essa coluna. Depois tem do lado essa coluna escrita alert. Tudo que está marcado nessa coluna aqui, vai estar usando o mouse aí. Tudo que está marcado nessa coluna alert é o que é chamado de alerta. Ele já dá cola para você do que um alerta no partograma. Depois a Beth vai mandar para vocês, né, Beth, pelo WhatsApp, para ficar mais fácil para vocês visualizarem o que que eu estou falando, tá? Mas está tudo escrito aí, tá? E qual é a diferença? A diferença é, primeiro, a gente separou, olha, fase ativa, primeira fase, e segunda fase do trabalho de parto, que é o período exclusivo, tá? É o primeiro estágio e o segundo estágio. Foi separado. Essa já começa a primeira diferença, tá? Quando que eu vou marcar a fase do período ativo? Né? A segunda fase do trabalho de parto, né? Quando ela está ali no período expulsivo. Quando a paciente começar a ter puxo. Quando puxo é aquela vontade que a paciente tem de fazer força incontrolável e que a musculatura abdominal dela ajuda a fazer força, tá? É aí que eu vou marcar essa coluna. E aí, vamos lá. O que que eu fiz? Eu botei primeiro, né? Vamos começar lá no início. O nome da paciente, Maria Joana, tá? Aqui eles pedem a paridade, que eu puxei uma setinha e botei para cima, que é gesta 2 e um parto normal anterior, tá? Eles querem saber se o parto é espontâneo, sem induzido. Ele foi espontâneo. Quando que a gente fez o diagnóstico? Foi dia 20 de 2 de 2025. E aqui ele quer saber quando que rompeu a bolsa, não é quantas horas de bolsa rompe, é o horário que a bolsa rompeu. Se a gente for olhar lá no nosso partograma, olha no antigo, foi às 19. Aí eu já botei ali, 20 de 2 de 2025, às 19 horas. E aqui do lado são os fatores de risco. Ela não tem fator de risco, ela é risco habitual, aí eu escrevi risco habitual. Ok? Entendido essa primeira parte? É que eu estou sem a caixa de texto aqui.
Deixa eu só abrir para ver se alguém falou alguma coisa. Tá ok. Rodrigo Vixe. Psicil. Qualquer coisa vai me avisando, Beth, que eu tô com a caixa de Uhum, texto fechada, tá? tá bom. Porque senão eu não consigo ir falando para eles. Aí o que que a gente faz, gente? A gente vai colocar aqui exatamente igual o partograma anterior. No time, ali em cima, são as horas, tá? Lá em cima, logo depois, Beth, mostra para mim aí o time, fazendo um favor. Aqui em cima. Time, isso. Aí a gente marca as horas. Aqui são as horas de trabalho de parto. Aí, às 17 horas, a gente vai para a primeira coluna. O que que a primeira coluna ela pede? Aí o que eu te falei para vocês. Ela quer saber se a paciente tem acompanhante. Ela não tinha acompanhante. Então é N de não, porque embaixo tem as siglas. Marquei N. E aí, como não ter acompanhante? Está dizendo aí na minha coluninha que é um sinal de alerta, eu circulei. Por quê? Eu tenho que ficar mais atenta a essa paciente porque ela não tem acompanhante. Tá? Se a gente fez depois embaixo alguma coisa para aliviar a dor dessa paciente, não fez. Aí eu marquei o não. A gente permitiu a paciente se alimentar e tomar algum líquido, alguma coisa? Sim. Aí eu botei sim. A postura. Aí eu inventei que ela não ficou só deitada, porque a postura só deitada também é um sinal de alerta, tá? E aí depois a gente vem para as informações. Isso são as informações de suporte. A primeira fase. A primeira. Número 1, onde a Beth está mostrando aí. Depois a gente vai para o baby, que é a segunda parte. Beth, mostra para eles. Baby. Isso. E aí, o que que acontece, gente? O correto, tá? Até no Ministério da Saúde, no SUS mesmo, nesse partograma antigo, é o BCF ser auscultado nessa fase ativa do trabalho de parto de meia em meia hora. Então, ele bota isso para a gente aí, tá? Ele escutou na primeira meia hora, que deu 145, na segunda meia hora, que deu 150. E aí ele quer saber se teve variabilidade. Por quê? A variabilidade é importante. Não é importante a gente ter, né, a gente ter uma bradicardia nem uma taquicardia acima de 160. Mas a variabilidade, ela quer me dizer que o bebê está bem. Aí eu botei variável, variável, tá? Nessa hora, ele queria saber, depois tem do líquido amniótico. O líquido amniótico, a bolsa está íntegra, aí botei o I do íntegro. A posição fetal, vamos olhar lá como ela estava lá no partograma antigo. Ela estava transversa. Olha lá. Aí eu fui lá e botei T transversa. O transversa é um sinal de alarme. Então, circulei o transversa. A outra questão é a cabeça do bebê, que ele quer saber se tem bossa ou não. Aí eu botei uma cruzinha de bossa e outra é acavalgamento de suturas, que tem uma cruzinha só. Depois embaixo, a gente vai para a parte da mãe, tá? A parte da mãe, quando é uma mãe de baixo risco, pode ser avaliada até de 4 em 4 horas, tá? Que eles colocam, ou dependendo de cada protocolo de cada maternidade. Eu coloquei ali depois no período expulsivo, porque é importante a gente avaliar também durante o período expulsivo, tá? Aí eu pulso 90, depois pressão sistólica 110, pressão diastólica 70, temperatura 36 e urina, eles falam aqui que deve colher ou proteinúria, ou avaliar proteinúria ou cetonúria. Nós não fazemos isso na nossa maternidade, então eu botei um risquinho, tá bom? E aí depois, ele quer saber a segunda fase lá, que é o que tem no partograma antigo. Olha a diferença, gente. Essa segunda fase aqui, Beth, bota para mim, por favor, marca aqui esse Label Progress. Tá vendo? Isso Deixa eu aqui enxergar. era a única. É aqui do ladinho. Aqui. Aqui, ó, bem do ladinho. Isso. Isso aí é a única coisa, gente, que tinha no partograma anterior, basicamente. Olha isso.
tirando a questão da bolsa rota e tudo mais, era só essa informação. E aí, nesse partograma novo, qual é a diferença? A gente só vai abrir a partir de 5 centímetros. Antes disso, ele não é aberto. E ele não tem nem espaço. Se a gente for olhar, ó, tem 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? E aí, o que que acontece? Eu marquei lá o 7, tá? Fiz a cruzinha lá no 7. E não dá para vocês enxergarem. Mas nesse partograma, acaba aquela história de que a paciente tem que evoluir 1 centímetro por hora. Isso, gente, caiu por terra, tá? Ela agora, ela tem até 3 horas para mudar de dilatação, de 7 para 8. Isso está escrito aí no partograma, tá? Então, isso é uma grande mudança em tudo aquilo que a gente acredita de trabalho de parto. E que daqui a pouco isso vai começar a ser utilizado, tá? Porque a paciente ela não precisa mais, cada uma tem a sua própria evolução. Se passar de 3 horas, aí vira um alerta de mudar de 7 para 8, tá, gente? Não é de 7 para 10, não. É de 7 para 8, tá? Embaixo. Isso aí eu marquei a dilatação. Antes disso, a contração em cima. A contração, eles pedem quantas contrações você tem. Tanto contração quanto BCF são avaliados a cada meia hora, tá? E aí, por isso que ele tem uma divisóriazinha na hora, porque eles precisam ser avaliados a cada meia hora, tá? Não de hora em hora. Mas isso o próprio partograma já diz pra gente, porque se ele tem uma metade ali no meio de uma hora, é porque é para ser avaliado de meia em meia hora, tá? E aí, mais para nossa prova, o que que a Priscila perguntou aí, Beth? Fala para mim, por Não, se favor. para a prova essa mudança já está valendo, a Priscila está perguntando. É isso que a gente comentou, Priscila. Assim, pelo que a Natália viu, de uma série de coisas que ela acompanhou essa semana e foi discutindo aqui comigo, a gente acredita que não, porque isso nem foi traduzido ainda esse É, material para ser na utilizado. verdade, esse material a gente só tem em francês, espanhol e inglês, né? A gente não tem em português ainda. E aí, desculpa, Beth, te interromper, mas pode Não, continuar. imagina, mas assim, a gente acha que fica muito difícil ser assim, né? Na verdade, cair na prova desse jeito. Mas a gente precisa estar atento. Pode ser que caia? Pode, porque é uma coisa que está, né, ali para ser praticada, mas ela não é Que está praticada em todos os sendo. hospitais, Ah, entendeu? e que está sendo discutida no meio acadêmico. Por que que a gente trouxe isso? Justamente porque está sendo discutida no meio acadêmico. A partir do momento que a coisa começa a ser discutida no meio acadêmico, a gente começa, né, Beth, a levantar as anteninhas e ficar atento, porque pode ser que, vamos supor, gente, a gente sabe que o INEP é uma caixinha de surpresa. Entendeu? Então, o que que a gente quis? Não é que vocês tenham que saber de cabo a rabo esse cartograma novo, entendeu? Não é isso que a gente está querendo. A gente está querendo apresentar a vocês, porque caso caia na prova, não é a primeira vez que vocês estão vendo isso. Entendeu? Vocês vão saber que onde está lá a contração, onde está. Entendeu? O que que é importante, o que que são esses sinais que estão do lado da coluna de alerta. É isso que a gente quer que vocês fiquem atentos, justamente para que, se caso caia, isso não seja uma surpresa, não seja uma questão de pânico na hora da prova de vocês. Vocês vão falar, bom, eu já vi isso alguma vez na minha vida, deixa eu tentar lembrar daquela aula que eu tive. É isso, entendeu? Mas achar que vai cair, realmente a gente não acha que vai realmente cair. Mas, como tudo do INEP vocês conhecem melhor do que a gente, é melhor a gente ter uma carta na manga. E a gente considera isso como carta na manga, que eu acho que até nós somos um dos únicos cursos que estão fazendo esse tipo de coisa.
porque eu andei pesquisando por aí também e não achei nada em relação a isso, de outros cursos. Então, a gente quer vocês com essa carta na mão, tá bom? Não é para desesperar ninguém, não é para fazer todo mundo arrancar cabelo, ninguém tem que decorar partograma novo, nada disso. Eu estou só apresentando, porque caso caia, não vai ser uma surpresa para vocês. E eu estou mostrando para vocês exatamente, gente, o que tem do partograma antigo, por isso que eu botei o antigo do lado do novo, para vocês poderem fazer a comparação. Bom, do novo, as informações, do antigo, as informações que tem, elas estão nessa parte do progresso do trabalho de parto, algumas coisas ali na parte do bebê, entendeu? A última parte. Não vai cair. Posso ouvir um amém? Aí, vamos lá. Do plano. Tá, daqui a pouco eu falo o que eu botei ali no plano. Vamos lá. Aí a gente parou ali na contração. Então, a contração a gente avalia de meia em meia hora, tá? 3 contrações de quantos segundos embaixo? Então, eu botei 3 lá em cima, vai, de Aqui, contração. né? Isso. 3:40, que é a duração. 3 contrações, 40 segundos. 3 contrações, 40 segundos. 3 contrações de 30 segundos. 3 de 30, 3:40, 3:40. Isso aqui tem no partograma antigo. É só a gente olhar lá que tem lá também. Ó, e a dilatação que eu marquei o 7. A cabeça, eles não usam mais o plano de Rod de delírio. Eles usam sobre a insinuação no abdômen da mulher, tá? Isso aí é uma coisa que a gente não usa. Os cartogramas, né, que eu vi que estão adaptando, eles estão botando os planos de Rod ou de delírio, tá, gente? Então, aí eu botei a cabeça mais ou menos onde ela poderia estar insinuada fazendo a leitura, né, vamos dizer, abdominal, a gente olhando pelo abdômen, tá bom? E aí, depois, a gente tem embaixo medicação, que é ocitocina, que ela não estava fazendo, qualquer medicamento que ela também não estava fazendo, e fluidos orais, desculpa, fluidos endovenosos, que ela também não estava fazendo. E aí ele pede para você colocar qual é o diagnóstico, né? Aí eu botei trabalho de parto, fase ativa, tá? E o plano, que é o plano que a gente tem. Qual é o plano para essa paciente? Ah, eu vou operar essa paciente? Não, eu vou continuar o acompanhamento do trabalho de parto, porque a princípio ela tem sinais de alerta que eu vou ficar um pouco mais atenta nessa paciente, que são os sinais que estão circulados, que é lá, sem acompanhante, sem nada para alívio da dor e com a posição transversa, tá? E vou ficar atenta nessa paciente. É somente isso, gente. Não precisa apavorar, tá? Ele só está querendo saber aquilo que a gente discutiu. E por que é interessante esse cartograma? Porque ele fala muita coisa aí que que ele marca como sinal de alerta, que seria violência obstétrica, o quê? A paciente não tem um acompanhante, a paciente não está com nada para alívio da dor, né? A paciente está sem se alimentar, né? Sem beber líquido, a paciente está só deitada, tá? E aí vamos para a penúltima coluninha aí de 19 horas, que aí foi o outro toque, tá? O que eu marquei? Tem quase tudo não. Ela não está com acompanhante, ela não está com nada para dor, ela está assim bebendo água e esse SP é que ela está na posição deitada. E isso é um sinal de alerta, tá, gente? É isso. Além disso, a bolsa rompeu, aí eu vou botar líquido claro, né? Depois, a posição fetal que mudou. Lembra lá, vamos ver quando a bolsa rompeu. A bolsa rompeu às 19, a cabeça já não estava mais transversa, ela já estava anterior. Aí a gente foi para cá e botou anterior.
E aí que isso a gente não avaliava no anterior, se tinha no partograma anterior, se tinha bossa e acabamento de sutura, que eu botei mais e mais, tirei da minha cabeça, tá? Além disso, o que que eu projetei aqui embaixo? Exatamente o que estava ali, a contração. Quantas contrações ela tinha às 19 horas? Ela tinha 3 contrações, com duração de quanto? 40 segundos. Foi só o que eu botei aqui, gente. Tá vendo como vai ficando mais simples? Se a gente olhar um partograma e outro. 3 contrações de 40 segundos. É isso. E quanto que ela tinha de dilatação? Vamos olhar lá no nosso. Às 19 horas ela tinha 9, fui lá e marquei o 9. A cabeça já tinha descido mais, botei a cabeça mais lá embaixo. Ela não tinha feito ocitocina, ela não tinha feito nenhuma medicação, ela não tinha feito fluido EV. Botei tudo não. Continua sendo trabalho de parto na fase ativa. Se tivesse alguma observação, paciente com dor extrema, eu podia botar aqui no plano, ofereço analgesia de parto, prescreva analgesia de parto. Analgesia epidural, né, que é o que fala exatamente o que fala no manual do Ministério. Prescreva analgesia epidural, tá? Agora vamos lá para a segunda coluna que fala aqui second stage, tá? O second stage, gente, o que que ele nada mais é? É o período expulsivo. É lá a nossa coluninha, nossa última coluna do partograma. Lembra que eu falei que era o período expulsivo? O paciente estava o bebê estava o quê? Cabeça na vulva. E aí as informações iniciais são exatamente as mesmas. Não tinha acompanhante, não estava fazendo nada para dor. Ela estava podendo ingerir líquido e ela estava numa posição, vamos dizer, de cócoras, porque eu quis botar a posição de cócoras, tá bom? E aí, qual é a diferença agora? Agora, a diferença é a seguinte: essa paciente, o bebê, ele começa a ser avaliado o batimento durante o período expulsivo de 15 em 15 minutos. E aí, tá vendo que a coluninha lá do batimento está menor? Por quê? Ali está um batimento de 135, tem outro de 130, tem outro de 132, tem outro de 120, tá? Todos são variáveis. O que que é importante? Saber o que que é avaliado de de 15 em 15 minutos. 15 em 15 minutos é batimento e variabilidade desse batimento. E olha lá embaixo, de novo, a minha contração. E aí entrou um negocinho, um monte de pezinho lá embaixo, depois da contração. Que é o quê? Se a paciente está com puxo. Ela tinha puxo, então eu fui botando P, 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 P. E aí lá na contração, eu fui botando 4, 4, 4, 4, porque a cada 15 minutos ela tinha 4 contrações, isso, Beth, tá? E de 40 segundos, que é o que tinha lá no nosso partograma. Tá vendo? Essas informações são exatamente as mesmas. Exatamente. Aqui, na parte do bebê, né? O líquido amniótico continua claro. Agora, qual é a posição da cabeça que eu tenho lá? Eu tenho uma occipito púbica. Só botei para cá, occipito púbica. Como eu não tinha bossa, tirei a bossa, né? Botei a bossa de uma cruz e o acabamento de suturas. Como a cabeça já está mais lá embaixo, a sutura já está mais acavalgada, são 2 cruzes, tá? Que eu coloquei. Mas isso foi tudo que eu tirei da minha cabeça de uma paciente fictícia. Por quê? Isso não tinha no partograma anterior, tá? É só para vocês entenderem que muita coisa tem aqui. É só vocês entenderem os lugares que as coisas ficam. Entenderam? Tá? Aí lá embaixo, botei onde estava a cabeça, que já estava na vulva lá embaixo, né? E 0 e 0, que aí ele pede também para a gente avaliar a cabeça a cada meia hora. E aqui a questão dos fluidos, que ela não estava fazendo nada. E aí ele quer agora o diagnóstico. O que que é? Período expulsivo. E o meu plano é o quê? Assistência ao período expulsivo. É isso, gente. Parece muita informação, parece muita coisa, mas quanto mais a gente vê, mais a gente vai ficando próximo dele.
E botando um do lado do outro, a gente consegue entender quais informações tinham e quais informações que estão sendo colocadas, tá? O que que vocês estão achando? Eu preciso do feedback aí de vocês. Se deu para entender um pouquinho, se está complicado, se vocês estão com alguma dúvida adicional, o que que vocês acham? Deu para entender? Deu para ficar um pouquinho claro? Caso caia na prova, vocês já sabem onde vocês precisam olhar, o que que vocês precisam ver. Eu acho que assim, já comparando um com o outro, depois se vocês colocarem, né, a Beth vai disponibilizar isso para vocês. Vocês olhando um com o outro e comparando, vocês vão entender que parece muita informação, mas não é tão difícil assim. São informações básicas que a gente precisa ter de toda paciente, tá? Você gostou do partograma, né? Viu? A gente já falou do partograma. Não, ele é interessante. Sabe por que ele é interessante? Porque ele tem mais informações e fica mais fácil o cuidado, né? Numa equipe multidisciplinar que a gente tem obstetrista, tem médico, tem várias pessoas prestando assistência, a assistência ela fica muito mais padronizada. Por isso que eu acho que precisa ser mudado e precisa ser realmente colocado para esse novo cartograma. Apesar de a gente não estar familiarizado, tá bom? Mas era esse o recado que a gente queria deixar e era que vocês entendessem isso aí, fica mais claro o que está acontecendo. Você olha para o cartograma, olha a diferença de informação. A princípio você olha, você leva um choque, mas depois que você começa a entender um pouquinho, fica mais fácil, né, da gente conseguir entender aonde estão as informações e por que cada informação está aí, tá? Nada, gente, que isso. O que eu puder fazer para ajudar vocês e desmistificar aí as coisas para vocês, estou aqui, tá? Se vocês Doutora, precisarem. uma Oi, quem pergunta. fala? Aqui, Pode Jander, fazer. Oi, Jander. na primeira coluna está aqui, contração por 10 minutos, 3, 3, 3, 3. Lá na segunda coluna, a senhora colocou 4, 4, 4, 4, 4 de 40 segundos. Isso não teria que ser igual? Não, porque olha só, isso é por hora. Às 20 horas, vamos olhar lá no nosso partograma. Ela tinha 4 contrações de 40 segundos, entendeu? Olha lá no nosso partograma antigo, a parte da contração. Deixa eu ver. Nós temos, ó, o antigo. O antigo está aqui do lado. Ó, vamos contar quantos quadradinhos tem pintados. 1, 2, 3, 4. Ele está pintado todo, ele tem 40 segundos. Ok? Foi o único momento que ela teve 4 contrações, porque o resto ela tinha 3 contrações. E aí, por que que é 40 segundos? Ah, Porque o sim, agora quadradinho está entendi. pintado Aham. todo, entendeu? Eu só transportei a informação das 20 horas aqui para lá. Só que lá é de 15 em 15 minutos, não o horário, entendeu? Sim, Então, sim, como ela está entendi. nessa fase, eu inferi, né? Muita coisa aí também eu tive que criar da minha cabeça, porque não tem todas as informações nesse flatograma. Eu inferi da minha cabeça que, como era um período expulsivo, a contração ela começa a ser de mais intensidade e maior quantidade. Então, aí eu coloquei 4 contrações, ok? E o PPP é o puxo, que nessa fase do período expulsivo é quando ela começa a ter o puxo. Isso, o horário está lá em cima, ó, às 20, lá em cima. Porque aí a gente mudou para a segunda fase, que é quando ela vai para o período expulsivo. E a gente só muda para a segunda fase quando a paciente começa a ter puxo. Se ela não tivesse puxo, ela ainda estaria nessa parte aqui, na primeira coluna, né? Na primeira parte, né? No first stage. Agora, como ela já tem puxo, ela já está na segunda parte. Tá bom? Eu acho que assim. É o que fica, eu acho que para a gente passar para vocês. Tentar desmistificar um pouquinho, igual eu tinha falado, e para vocês verem que se por acaso cair, vocês já sabem o que vocês precisam procurar e onde vocês precisam procurar as informações. É para isso, tá? Por isso que eu fiz um partograma na questão um pouquinho mais básico,
porque se eu colocasse um partograma muito difícil, seria mais complicado de entender esse partograma novo, tá? Acho que não vai cair, mas se cair, vocês já estão preparados, tá bom? É a tradução, isso mesmo. Mas ele tem em espanhol, tá? É porque eu não consegui pegar ele em espanhol, eu consegui só em inglês. Mas ele tem em espanhol. Você, se fizer a faculdade fora do Brasil, talvez para vocês seja mais fácil o espanhol. É porque eu realmente não consegui, tá? Não consegui pegar. Nem eu, nem a Beth. A gente só conseguiu esse, né, Beth? É. Não é tão Mas reza a fácil achar. lenda. Reza a lenda que no site da OMS tem o em espanhol, mas eu não achei. Se alguém achar também, por favor, compartilhe com a gente, porque para a gente seria legal ter, tá? Porque em espanhol fica mais fácil, é uma língua mais fácil, mais próxima da gente do que o inglês, né? Mas qualquer dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, manda mensagem para a Beth me manda, eu respondo, entendeu? A gente está aqui para ajudar vocês, tá bom, pessoal? Ok? Vamos lá.